Queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos estar lendo a partir do verso de número 36. Louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do nosso presbítero Fabiano, juntamente com a sua esposa Thaís. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe pela oportunidade. A cada irmão, cada irmã que aqui está nesta noite, pastores, líderes, Deus abençoe de maneira poderosa. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 36. Exaltado seja Deus. Deus Santo, aleluia. Exaltado seja Deus. Atos capítulo 2, verso 36. Se já podemos ler, por favor, digam amém. Amém. Assim está escrito na palavra do Senhor. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Feche os seus olhos neste momento. Vamos fazer mais uma oração. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, eis aqui a Tua palavra. Senhor, eu lhe peço, fala com a Tua igreja neste momento. Abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra. Revela a nós nesta noite os mistérios do Senhor. E eu lhe peço, ó Pai, manifesta no meio da Tua igreja o Teu poder e a glória do Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém. E pode se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Exaltado seja Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja. Aleluia. Queridos, baseado no texto a qual nós lemos, irei pregar aos irmãos nesta noite, relacionado ao tema desta campanha, perdão, deste congresso, cheios para algo maior. O texto que nós lemos se trata da missão principal que o Espírito Santo opera em nós e através de nós, a saber, a capacitação para a pregação do Evangelho, o arrependimento e a verdadeira conversão, e a manifestação do poder do Espírito Santo em minha vida. Este contexto é seguido do derramamento do Espírito, no capítulo 2, verso 1 de Atos, onde o evangelista Lucas descreve que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus para revesti-lo de poder no Rio Jordão, agora é derramado sobre uma pequena porção da igreja que estava reunida, esperando o cumprimento de uma promessa, onde do alto seriam revestidos de poder.
O Pentecostes não foi um acontecimento casual, mas uma agenda marcada e estabelecida pelo próprio Deus desde a eternidade. Assim como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irrepetível, mas que marcou toda a história da igreja, pois o Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja de Cristo, a noiva de Jesus. O Espírito Santo, ele não vai descer, ele já desceu. Se ele já desceu, o que nós temos entre nós agora é a manifestação do seu poder. A história registra outros derramamentos do Espírito, ainda no livro de Atos, e também no decurso de toda a história cristã, mas todos estes decorreram do Pentecostes. Certa vez, John Stott disse que devemos cuidar para não diminuir as nossas expectativas ou colocar na categoria do inusitado, excepcional, raro, aquilo que Deus talvez queira que seja a experiência normal e diária da igreja. O som de um vento impetuoso e o fogo eram extraordinários, assim como as línguas, mas a nova vida e a alegria, a comunhão e o culto a Deus, a liberdade e o poder não eram. E porque para nós a manifestação do poder desse Deus tem que ser algo inédito, incomum, sendo que esse Espírito que habita em nós nos capacita com uma palavra a sairmos das regiões terrenas para entrarmos nas regiões espirituais. O evento canônico de Atos 2, que gerou a pregação de Pedro dos versos 14 ao 41, essa é dividida em duas partes. Primeiro, o derramamento do Espírito veio como um som, vento e línguas de fogo, sendo o fogo um dos símbolos principais do Espírito Santo. Deus se manifestou a Moisés na sarça que ardia em fogo e não se consumia. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu. No Carmelo, Elias orou e o fogo desceu. A missão de Ezequiel foi confirmada por uma visão de brasas de fogo. A missão de Isaías por brasas vivas que tocavam a sua boca. Deus é fogo, sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo e o Espírito Santo desceu em Atos 2 em línguas como de fogo. O fogo ilumina, purifica, aquece e alastra. E por muitas vezes, igrejas estão frias como a geladeira, por estar conservando intacto o seu religiosismo. Igrejas estão se esfriando por conservar em si o costume acima da palavra, por estarem conservando em si o sentimento e a prática de que há coroa sem cruz, salvação sem conversão e bênção de Deus sem o Deus que dá a bênção. Preferem conservar em si o seu religiosismo do que deixarem ser acesos pelo fogo do Espírito Santo para inflamar corações. Certa feita, alguém perguntou a Dwight Moody: como podemos experimentar um reavivamento na igreja? E o grande avivalista respondeu: acenda uma fogueira no púlpito, quando gravetos secos pegam fogo, até a lenha verde
seja, até o improvável se torna provável quando há manifestação do poder de Deus. Até o crente gelado se esquenta quando o fogo do Espírito Santo começa a queimar. De acordo com a teologia do apóstolo Paulo, se os apóstolos já eram salvos, já tinham o Espírito Santo, conforme ele escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Além de já terem o Espírito Santo, após a sua ressurreição, Jesus ainda soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Mas, mesmo sendo regenerados pelo Espírito e recebendo o sopro do Espírito, eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter alguém. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do poder do Espírito Santo. Uma coisa é ter, outra coisa é ser cheio para um propósito muito maior. No verso 1, capítulo 2, não somente os apóstolos, mas todos os 120 discípulos foram igualmente cheios naquela ocasião, cheios não por diversão, mas por um propósito, cheios não somente para uma experiência, mas para um propósito muito maior, cheios não para ficarem sentados esquentando o banco das sinagogas, mas para se levantarem como tochas na mão do Deus vivo, para executar um propósito muito maior. Deus não enche crente para ficar esquentando o banco de igreja. Deus não enche crente barraqueiro, que não suporta viver em comunhão com os irmãos. Mas em Atos 2, 120 discípulos estavam reunidos em comunhão, oração e paciência, para a promessa do Espírito Santo que ainda haveria de vir. Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. Pentecostes é chamado de festa das semanas, festa da colheita e festa das primícias. Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem, e durante 40 dias este mesmo Cristo deu provas incontestáveis da sua ressurreição, com várias aparições a seus discípulos, e 10 dias após a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja no Pentecostes, e todos foram cheios do Espírito. Sendo eles cheios do Espírito, começaram a falar das grandezas de Deus. Sempre que alguém ficou cheio do Espírito no livro de Atos, começou a pregar. Atos capítulo 2, verso 4: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, começaram a pregar, começaram a anunciar em outras línguas, idiomas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 11: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos os ouviram declarar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Verso 14: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão para explicar o fenômeno que acabara de acontecer. Atos capítulo 4, verso 8: então Pedro
29 e 31, os primeiros discípulos oram para que Deus os capacitasse e capacitasse seus servos para pregar a palavra. E depois de orarem, o lugar em que estavam tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 6, versos 5 e 7. E escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, juntamente com outros discípulos, e a palavra de Deus se espalhava. Agora, verso 8: Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, e os membros da sinagoga se levantaram contra ele, mas não podiam resistir à sabedoria com que ele falava da palavra. Atos 9, verso 17 ao 22. E Ananias entrou na casa de Saulo e disse: o Senhor Jesus me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E tornando ele a ver, levantando-se, foi batizado. E só depois do verso 20 começou a pregar na sinagoga que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos eles foram cheios para algo maior. A plenitude do Espírito nos dá poder para anunciar a sua palavra com autoridade. Certa feita, David Hume, um filósofo escocês, foi visto correndo pelas ruas de Londres, e alguém lhe parou e perguntou: ei rapaz, para onde é que você vai com tanta pressa? E aquele filósofo respondeu: eu vou ver George Winterfield pregar. E esse alguém lhe perguntou espantado: mas você não acredita no que ele prega? Acredita? E ele respondeu: eu não acredito, mas ele acredita. O mundo não precisa acreditar nas palavras que saem da sua boca. O mundo só precisa ver a plenitude do Espírito Santo de Deus em sua vida. Um crente cheio do Espírito prega a palavra com poder e autoridade. Um crente cheio do Espírito vive a palavra. Um crente cheio do Espírito anuncia e vive segundo a palavra. Ali não foram somente cheios do Espírito, mas cheios com os dons do Espírito, que era o propósito específico, crucial deste acontecimento, produzindo o fenômeno das línguas estranhas. O Pentecostes foi o oposto de Babel. Enquanto Babel as línguas eram ininteligíveis, no Pentecostes não houve necessidade de interpretação. Em Babel houve dispersão, mas no Pentecostes houve ajuntamento. Babel foi resultado da rebeldia contra Deus, mas Pentecostes foi resultado do fruto da oração e perseverança. Em Babel, os homens enalteciam seu próprio nome, mas no Pentecostes, o nome do Senhor era glorificado por aqueles que estavam cheios do Espírito. Em Babel, por orgulho e soberba, a terra tentou subir ao céu, mas o céu, humildemente no Pentecostes, desceu à terra. Glória! Em Jerusalém, a multidão reunida ao redor dos 120 discípulos
não eram somente judeus, mas homens e mulheres que vinham de todas as regiões do mundo. Verso 5, no Pentecostes, o próprio Deus rompeu a barreira da língua, e judeus de diversas partes do mundo, incluindo gentios, aqueles que não eram judeus, puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua materna. O apóstolo Pedro aborda a questão da glossolalia ou a glossolalia, a nossa crença das línguas estranhas, levantando-se no meio da multidão para dizer que aquilo não fora consequência da embriaguez, engano ou milagre, mas um fenômeno espiritual, tanto de fala como de audição. A expressão outras línguas poderia ser traduzidas por línguas diferentes da sua língua materna, línguas de regiões estrangeiras. O termo grego para línguas é o termo dialectos, que indica que o falar em línguas era o uso de outros idiomas, diferente das línguas que Paulo menciona na carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 14. As línguas de Atos eram pregação, ou seja, os discípulos falavam a homens. Já as línguas de 1 Coríntios era oração, ou seja, os crentes falavam a Deus. Sendo assim, essas línguas eram diferentes em seu endereçamento. As línguas em Atos eram entendidas pelos diversos grupos linguísticos que habitavam em Jerusalém, enquanto em 1 Coríntios as línguas eram ininteligíveis e existia a necessidade de um intérprete para traduzi-las. Em Atos capítulo 2 eram palavras do próprio Deus aos homens, e em 1 Coríntios são as palavras dos homens a Deus. As línguas em Atos eram uma evidência de que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, mas na carta de Paulo aos Coríntios, as línguas não têm conexão com a plenitude do Espírito. Os crentes da igreja de Corinto falavam outras línguas, mas eram carnais e imaturos. É por isso que nem todo mundo que fala línguas é cheio, e nem todo mundo que é cheio fala em línguas. Línguas estranhas não é sinônimo de santidade ou estar cheio do poder de Deus, mas uma evidência para a pregação do Evangelho, uma evidência que o próprio Deus quer te encher para um propósito muito maior. Do mesmo modo, quem não fala em línguas é uma evidência para você buscar esse dom, ou o dom da interpretação para a edificação da igreja. O que edifica mais? Falar em línguas ou abrir o texto e pregar o Evangelho? Falar em línguas ou interpretar aquilo que está falando para a edificação do corpo de Cristo? Algo sobrenatural estava acontecendo antes, durante e depois da pregação de Pedro no texto que nós lemos. William Barclay, um teólogo escocês, afirma que a festa de Pentecostes era tanto ou mais concorrida que a própria festa da Páscoa. Isso explica a quantidade de países aqui mencionados nesse único capítulo, porque nunca havia em Jerusalém uma multidão mais internacional do que a festa de Pentecostes. O apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, é claro em dizer no verso 5 que ali estavam reunidos pessoas de todas as nações embaixo do céu, ouvindo em seu próprio idioma os 120 discípulos declararem as maravilhas de
Deus, os 120 foram cheios por um propósito muito maior. O derramamento do Espírito prova que os milagres abrem as portas para o Evangelho, mas não são o próprio Evangelho. Os milagres que eram operados não poderiam transformar a multidão, mas atraía para ouvir a palavra de Deus. E toda aquela multidão surpresa perguntavam uns aos outros e aos apóstolos que era aquilo. E então Pedro se levanta para pregar, e o coração do povo começou a queimar. Mas, sendo os discípulos galileus, eram recebidos em Jerusalém com grande preconceito, pois eram pessoas da classe média, da segunda classe. Ainda havia outros que zombavam, dizendo: esses aí só podem estar bêbados, confundindo a plenitude do Espírito com o enchimento de vinho. Mas Pedro se levanta para pregar uma mensagem profundamente cristocêntrica. Está cheio do Espírito Santo. Não atrai a multidão, mas atrai a multidão para ouvir a palavra de Deus. Pedro começa esclarecendo aquele fenômeno como resultado do cumprimento da profecia que foi dita pelo Joel. Os discípulos não estavam dominados pelo vinho, mas cheios do Espírito Santo. Joel havia profetizado que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e isso em termos qualitativos e não quantitativos, ou seja, em qualidade e não quantidade. O derramamento do Espírito quebra as barreiras e rompe o laço do preconceito sexual. Filhos e filhas, o preconceito etário, jovens e velhos, o preconceito social, servos e servas. Deus não se limita a derramar o seu Espírito sobre nós. Parte do cumprimento da profecia de Joel foi no Pentecostes, mas não de maneira total. As profecias do Antigo e Novo Testamento têm conexão com a nossa realidade, enquanto o Novo Testamento é apenas uma sombra do que foi a nação de Israel no Antigo Testamento. A nossa geração é a continuação dos acontecimentos no Novo Testamento e das profecias que foram ditas pelos profetas, tendo seu cumprimento no Novo Testamento, e outras apenas começaram a se cumprir no Novo, mas vão se findar em nós. A prova disso é que Pedro entendeu que parte desta profecia foi cumprida no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Exaltado, Senhor. Pedro entendeu que parte desta profecia foi cumprida em Jerusalém. Isso porque a profecia de Joel era: depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Perceba que, curiosamente, não é Joel quem diz, mas o próprio Deus que faz a promessa. Está escrito: depois disso, diz o próprio Deus, não Joel, mas Deus. Há outras traduções em que está escrito: depois eu, o Senhor, derramarei o meu Espírito. E a declaração de Pedro foi: derramarei do meu Espírito. Pregador, qual é a diferença entre o meu Espírito para do meu Espírito? O é totalidade
igreja. Joel profetizou que todo o Espírito seria derramado, e Pedro entendeu que no dia de Pentecostes Deus não derramou todo o Espírito, mas apenas começou esse derramamento. As profecias começaram a se cumprir lá no Novo Testamento, mas vão se intensificar em nossa geração. Há um grande avivamento que está chegando no Brasil. Os dons não cessaram, o poder de Deus não cessou. Ele ainda enche crente de poder, ele ainda dá dom espiritual, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda cura, ele ainda faz o sobrenatural. Em Atos 2, não foi a totalidade do Espírito que foi derramada, mas uma pequena porção. Nós cremos que o derramado Espírito ainda há de vir de maneira mais intensa, e quem sabe Deus já não esteja derramando sobre nós nesta noite. Quem sabe não seja daqui que Deus irá levantar profetas e profetisas para guiar o avivamento por este país e por este mundo. Em Atos 2 foi derramado do Espírito apenas uma porção, e quem recebeu foi cheio do Espírito Santo, falou em outras línguas, falou mistérios com Deus, foram referências de Deus do poder em seu tempo, curaram doentes, abriram olho de cego, levantou paralítico, por onde um deles passava, olha a sua sombra vindo curando, curaram os doentes, um deles foi arrebatado para o céu e voltou para a terra, levaram o evangelho por todo mundo, operaram sinais e maravilhas, expulsaram demônios, tinham autoridade no mundo espiritual, ressuscitaram mortos. Dois deles apenas cantaram e oraram, e quando cantavam as cadeias caíram no chão, receberam dom de cura, língua estranha, milagre, fé, sinais, maravilhas, interpretação de língua, profecia, revelação, dom da sabedoria, dom do conhecimento. Outros oravam, e quando oravam, um anjo desceu do céu e libertou Pedro da prisão. Um deles estava pregando, o rapaz caiu e morreu, mas foi ressuscitado. Um deles foi no céu e voltou, outro deles foi exilado para uma ilha, mas teve revelações do que ainda há de acontecer, e viu o Cordeiro de Deus. Outro foi cheio do Espírito Santo, e em sua pregação 3.000 almas se converteram a Deus. Tudo isso foi feito apenas com oração, santidade, temor, comunhão entre os 120 discípulos e o derramado Espírito. E quando o Espírito for derramado completamente, de maneira mais intensa, sobre a nossa geração, sobre essa igreja, o mundo físico vai entrar em contato com o mundo espiritual. Antes da igreja ser arrebatada dessa terra, ainda tem mais coisas que o Espírito Santo vai operar. Ele ainda vai derramar de maneira mais intensa o seu poder. Quando se fala sobre avivamento, não falamos sobre a onipresença de Deus, mas sobre a manifestação do poder de Deus. Há uma diferença entre onipresença e a manifestação de Deus.
nesse quesito. A presença de Deus sempre estará em todos os lugares, mas a manifestação é somente para um povo que ora, somente para um povo que busca, que clama por Ele e pela manifestação do poder de Deus. Diante daquela multidão, Pedro cita a profecia de Joel, não sendo o profeta quem diz, mas o próprio Deus que faz a promessa. Não é desejo de homem, é desejo de Deus. Avivamento não é gerado por profeta, avivamento não é gerado com gritos e movimentos. Avivamento vem do coração de Deus, vem do céu, vem da glória, vem porque Ele quer. O derramar do Espírito é uma promessa de Deus. É Deus que deseja avivar o seu povo. É Deus que deseja encher a sua igreja com o seu poder para um propósito muito maior. Assim como Pedro está cheio para impactar e gerar temor em quem não conhece o Evangelho, Cristo desce, cumpre o seu propósito redentor, a sua morte, e sobe aos céus. O Espírito Santo desce para ter um ministério de holofote, ou seja, de exaltação a Jesus. O Espírito não lança luz sobre si mesmo e nem fala de si mesmo, mas projeta a sua luz na direção de Jesus para exaltá-lo, pois capacita os discípulos para pregar os feitos de Jesus. Ele os enche com um propósito. O apóstolo Pedro começa a pregar a multidão, dando provas da morte e da ressurreição de Jesus. A sua pregação foi como uma dinamite no coração da multidão. Foi um sermão penetrante. Pedro não pregou para agradar ou para entender, mas foi direto ao ponto. Pedro pôs o dedo na ferida da multidão. Pedro está pregando que, embora a cruz tivesse sido planejada pelo próprio Deus desde a eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Cristo. Verso 36, na qual nós lemos: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O Jesus a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor. A pregação de Pedro gerou a agonia do arrependimento, foi direta e confrontadora, gerou na multidão a convicção do pecado, pois no verso 37, a multidão agora está aflita em seu coração e começa a perguntar a Pedro e aos outros apóstolos: e agora, o que nós vamos fazer? Quem está cheio do Espírito prega a palavra verdadeira e gera temor em quem a ouve. Antes de falar de perdão, Pedro falou sobre culpa. Antes de falar de cura, Pedro revelou à multidão a sua doença. Antes de falar sobre redenção, falou sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados. Antes de pregar o Evangelho, mostrou-lhes a lei. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Pedro se dirigiu a um grupo extremamente religioso, pois todo aquele povo tinha ido a Jerusalém para uma festa religiosa, mas o povo ainda precisava
se arrepender para ser salvo. Eu não sei qual é o espírito que está enchendo esses pregadores que sobem no altar, mas a pregação do arrependimento fica lá embaixo. Eu não sei qual é o espírito que está enchendo esses pregadores que sobem no altar e não fala de pecado, que vem para a tribuna e não prega arrependimento, vem para a tribuna e não prega a morte, a dor e o sofrimento de Jesus. Pedro estava cheio, mas antes de pregar salvação, pregou arrependimento, pregou pecado, pregou sobre o inferno, pregou que fora de Jesus estariam todos condenados ao inferno. Precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. O brado de Deus que grita nas Escrituras ainda é arrepender-vos, sendo essa a ênfase da pregação dos apóstolos, de João Batista, de Jesus. E porque em nossa geração tem que ser diferente, muito se prega sobre bênção, muito se prega sobre chave de casa, muito se prega sobre carro do ano, mas cadê a pregação do arrependimento? Deus não enche crente para ficar esquentando o banco de igreja. Deus enche crente para se levantar para um propósito muito maior, destruir as obras de Satanás e ganhar almas para o reino do céu. A pregação do Evangelho e para impactar o mundo através do sacrifício de Jesus. O tema deste congresso: cheios para algo maior. Deus não te enche para o poder parar em você, Ele te enche até você transbordar, para sair igreja fora e influenciar quem está na prática do pecado, pegar, repreender as obras de Satanás e povoar o reino do céu pelo poder que há na pregação do Evangelho, pelo poder que há no sacrifício do Filho de Deus. Fique de pé. A ênfase da pregação de Pedro era a promessa do derramado Espírito, era para os judeus e para todos que estivessem longe, para todos quando o Senhor chamar. Para a igreja que me escuta nesta noite, há uma promessa sobre a sua vida. O Espírito Santo já nos foi dado, mas Ele espera de você sair da superficialidade para a profundidade em comunhão com Deus, para a profundidade em intimidade, para ser cheio do poder de Deus. Feche seus olhos. Deus poderoso, Pai amado, aqui está a tua palavra que foi pregada, que gere em nosso coração a agonia do arrependimento dos nossos pecados, mas também a alegria da salvação pelo sacrifício que foi consumado na cruz do Calvário, a morte que nos trouxe a vida. Gera em nós o desejo de te buscar mais, gera na tua igreja o desejo de estar na tua presença e de se aprofundar em ti. Abre o céu sobre a vida da tua noiva, Pai, e derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama do teu Espírito, incendeia esta casa, a vida dos meus irmãos, com o teu poder, que possam sair daqui cheios, transportando pelo poder do Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus.
Amém. E graças a Deus, aplauda Jesus. Alguém que está conosco nesta noite, que deseja se reconciliar com Cristo. Você afastou-se dos caminhos do Senhor, perdeu a chama do primeiro amor a Deus. Pregador, eu estou dentro da igreja, eu sou crente, mas eu quero me firmar em Deus, eu quero ter mais comunhão com Deus, eu quero sair do nível da superficialidade para a profundidade com Deus. Vem aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Apenas estenda a sua mão para cima. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você, para que você saia daqui transportando do poder de Deus, com a alegria da salvação, com a certeza que o seu nome estará escrito no livro da vida e estará com Deus por toda a eternidade. Se há alguém em nosso meio, por favor, apenas estenda a sua mão. Eu quero orar para que Deus te encha aqui nesta noite, te encha de poder, força, para que você saia daqui transbordando do poder de Deus. Amém. Graças a Deus. Só agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. As palmas glorificam a Deus.